A paz do Senhor Jesus aos irmãos. Eu vou estar lendo aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, vou estar lendo no versículo 6. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente esse perante o Senhor é seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a aparência, nem para a altura, nem para a sua estrutura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como ver o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este escolhido do Senhor. Assim fez passar Jessé e os seus filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido esses. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor, esse que está a apacentar as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia-o, chama, porquanto não nos assentaremos à roda da mesa até que este venha. Então mandou buscar e o trouxe. E era ruivo e formoso, e de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te, unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E então Samuel se levantou e se voltou a Ramá. O que eu quero dizer com isso, com essa palavra, qual eu senti no meu coração de estar conversando com as irmãs sobre o que é ser um escolhido. Muitas das vezes nós estamos na casa de Deus e nós olhamos para o irmão que tem um pouco mais de conhecimento, ou ele tem uma estrutura espiritual diferenciada da minha e da sua. Mas o Senhor nessa manhã manda te dizer que ele não vê como o homem vê. O Senhor, ele nos vê todos da mesma maneira. Somos chamados, escolhidos do Senhor a fazer uma tão grande obra, que muitas das vezes nós nos consideramos ruins porque a minha oração não é tão eloquente, o meu louvor não é tão bom, a minha intercessão ela não é perfeita, a minha leitura não é com pontos e vírgulas, e nós falamos erroneamente, nós não tenhamos grandes conhecimentos, mas nós podemos melhorar no Senhor Jesus, amém? O que acontece, o Senhor manda que Samuel vá até a casa de Jessé, e esse mesmo vem apresentar os seus filhos, porque o Senhor tiraria dali um rei. E ele trouxe todos os seus filhos, os mais formosos. Creio eu que, como ele achava que seriam esses os escolhidos, porque eram de boa aparência, tinham boa estrutura, e eles passam adiante de Samuel. Porém, o Senhor disse não, porque diz assim, porém o Senhor disse a Samuel: não te atente para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a sua estrutura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. Então, se você está dentro da casa do Senhor e acha que porque você não canta bem, você não prega bem, a sua oração para você ela não é perfeita, o Senhor ele não vê como o homem vê.
E até um tempo eu tinha essa limitação no meu coração, até que o anjo da igreja, deve ter mais ou menos uns 15 dias, eu não sei se foi na oração, no culto de sexta, e Deus usou o Senhor para falar que ele me levaria para vários lugares, para levar a mensagem do Senhor, e eu ainda teria um motorista, e eu estaria andando, mas o Senhor ele não vai fazer se eu não fizer a minha parte. E durante essa semana, durante esses dias, eu tenho conversado com o Senhor, eu tenho falado com Deus da minha dificuldade, da minha limitação. Senhor, a minha mente não grava. Senhor, eu não consigo guardar os versículos. Senhor, eu não consigo fazer conforme eu vejo uma oração. Senhor, eu não consigo. Mas o Senhor tem palestrado no meu coração. Nessa semana, eu deitada na cama, falando com Deus, eu falei, Senhor, trata da minha mente, Senhor, tira aquilo que é impedimento para que a sua obra aconteça através da minha vida. Pai, eu não quero mais ficar dessa forma, eu preciso me levantar, porque o meu ministério, aquilo a qual o Senhor me escolheu, ele precisa ser concluído. E aí eu falando com Deus, o Senhor, irmãos, ele não me vê como o homem vê, assim como eu conversei algo com o meu pastor, e ele falou, será que ele não viu que o Senhor não te vê como o homem vê? E eu fiquei agradecendo ao Senhor, né? Porque nós não somos chamados porque queremos, porque podemos, porque temos carro, porque podemos fazer. Nós somos escolhidos porque o Senhor, ele sabe em quem ele quer. E se o Senhor te escolheu, assim como eu estou me posicionando, se posicione na presença de Deus. E Jessé, ele mandou todos os filhos, ele trouxe a todos, e o Senhor, ele falou, ainda não é esse, falou para Samuel, ainda não é. E disse Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens, e disse, ainda falta o menor, eis que esse apacenta ovelhas, disse. E disse, pois, Samuel a Jessé, envia. Enquanto ele não chegar, nós não nos sentaremos à mesa. Porque ainda que pessoas se levantem, ou ainda que digam, Maria vai fazer, Pedro vai fazer, enquanto você não se posicionar, porque foi chamado para fazer, assim como o Senhor disse, não vai ter outro que vai fazer no seu lugar. A gente sempre diz, né? Se um soldado morre, a guerra continua, irmão, precisa. Mas o que é para você fazer, é para você fazer. Não espera que eu vá fazer aquilo que é seu. E o Senhor falou e disse para Samuel, disse Samuel, não nos sentaremos enquanto esse não se chegar, nós não sentaremos à mesa. Porque era para Davi fazer. Era Davi que ia ser escolhido rei. Era Davi que iria liderar aquele povo. E disse assim, então mandou buscá-lo e trouxe. E era ruivo, formoso, de muito boa aparência. E disse o Senhor, levanta e unge esse mesmo. É esse mesmo. Então Samuel tomou um vaso de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Então Samuel se levantou e tornou-se a Ramá. Por que Samuel voltou a Ramá? Porque aquilo que ele foi incumbido pelo Senhor de fazer foi feito. Então não deixe de fazer aquilo que você tem que fazer. Samuel, ele foi lá, fez tudo quanto mandou o Senhor, e quando ele terminou a obra dele, ele foi embora. A sua obra, a minha obra, ela ainda não terminou. Só termina quando acaba. Samuel acabou o tempo dele, ele foi lá e resolveu, foi embora. Mas o meu tempo e o seu, ele está só começando, eu creio em nome de Jesus. E esse mesmo franzino, esse mesmo jovem que ninguém dava nada, inclusive o seu mesmo pai, porque ele era franzino, era pequeno, era o menor entre seus irmãos. Ele preferiu escolher os seus filhos, que eram maiores, mais formosos, acredito eu que fortes, mas eles não tinham aquilo que o Senhor queria, porque Deus não nos escolhe por aparência. Deus não nos vê, irmão, como o mundo vê. Nós temos um chamado. Temos que usar esse chamado para amar. Temos que usar esse chamado para fazer a vontade do Pai que vive e reina para todos sempre.
Eu, nessa manhã, estou aqui falando com os irmãos, porque eu careço da infinita bondade e misericórdia do Senhor. Eu sei que se eu for olhar assim, eu falar, mas fulano não vai falar essa palavra de tal forma, mas eu vou falar da forma que eu sinto no meu coração. O que eu não posso, irmãos, é fugir de dentro da palavra. Eu não posso reter o que está escrito, mas se está escrito, várias formas de ser falada vão ser ditas. Nós não podemos deixar de dizer aquilo que o Senhor quer. A palavra do Senhor diz que casa rebelde, quer ouçam, quer deixe de ouvir, a palavra tem que ser pregada. E Davi, ainda que de menor estatura, ele foi escolhido para liderar. E existia naquele tempo um rei chamado Saul, que muitas das vezes passava por momentos espirituais, né, que assolavam a vida desse homem. Saul, ele tinha esses momentos espirituais, né, a qual coisas se apossavam do seu corpo e não sabia o que era ser feito, né? Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos seus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com sua mão. E então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. O espírito mau que vinha sobre a vida de Saul, ele vinha da parte de Deus. Nós sabemos que várias coisas, várias passagens na Bíblia, né, a gente vai ver várias coisas acontecendo e muitas dessas são permissão do Senhor. Nós vamos ver que Jó, ele perdeu tudo que tinha, a sua saúde, seus bens, seus filhos, seus amigos, mas foi permissão do Pai. Deus permitiu. Então, muitas das vezes, coisas que acontecem na nossa vida é permissão do próprio Deus. Mas o mesmo Deus que permite, ele também tira, ele também nos dá escape. E nessa manhã, irmãos, nós temos que ter essa certeza. Deus manda, e quando Deus manda, até o diabo ele tem que obedecer. Nós temos que ter essa certeza que muitas das coisas que nós estamos passando na vida é permissão do Senhor. É claro que tem coisas que acontecem na nossa vida que somos nós que buscamos. Porque essa palavra vem de encontro ao meu coração nessa manhã. Muitas das lutas que passamos somos nós. Mas muitas das coisas que passamos é permissão de Deus. Para que nós venhamos aprender alguma coisa com isso. E nós vemos que por ambição Saul ele não aprendeu muita coisa. Mas o Senhor não deixou de honrar a Davi. Porque você ser honrado diante de um rei a qual muitos temiam, e esse mesmo rei achar graça, não é fácil. Mas esse mesmo rei que achou graça também perseguiu a Davi. O que não significa que muitas das vezes não seremos perseguidos, não seremos tentados, caluniados, seremos sim. Mas para a vergonha do inimigo de nossas almas, aquele que me guarda, que te guarda, ele não tosqueneja. O Senhor, ele não dorme, irmãos. Tenha essa certeza nessa manhã no teu coração. Deus, ele não dorme. Aquele que te guarda, ele vigia de dia e de noite, são 24 horas, 48 horas por dia. O Senhor, ele nos sonda, ele nos justifica. Deus é quem te justifica. Então, se levanta nessa manhã, se posiciona na presença do Senhor, porque você é escolhido do Senhor. Eu sou escolhida do Senhor. Nós somos amadas do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Guarda no seu coração. Você foi escolhida pelo Senhor, você foi escolhido pelo Senhor por uma tão grande obra, onde hoje o Evangelho está carente da necessidade de que nós venhamos nos posicionar, nos levantarmos na presença do Senhor, para que Ele venha fazer obra grande
grandes obras na minha vida, na sua vida, e que através da sua vida, vidas serão alcançadas. Se posicione nessa manhã escolhida do Senhor, porque Deus, Ele conta com você, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nessa manhã, Deus nos chama, irmãos, a nos posicionar, porque fomos chamados por eles, escolhidos por Ele para fazer a obra do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Não permita, irmãos, que o homem venha paralisar o seu ministério, o seu chamado. Vamos ser perseguidos porque fomos separados. Nós fomos chamados para fazer a obra e a vontade do Pai, aleluia. E nessa manhã, irmãos, eu me levantei com uma necessidade de fazer a vontade do Senhor. Existe gigante sendo levantado contra a igreja, sendo levantada contra o ministério, sendo levantado contra membros, porque somos a igreja do Senhor. Somos a igreja santa do Senhor. Somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Vai fazer a obra, precisamos fazer a obra, porque a obra ela é carente de mim e ela é carente dos irmãos. E quando o povo se acovardou para lutar contra aquele filisteu, Davi, ele se propõe, mas Saul, ele teme, porque Davi era franzino. Diz assim, Davi disse a Saul: não se desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra esse filisteu. Davi, ele se levantou. Porém, Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderá ir para pelejar contra ele, pois tu é ainda moço, e ele, o homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacenta ovelhas do seu pai. Vinha um leão, vinha um urso, e tomava a ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e feria ali, e livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão, vamos lá, deixa eu me achar de novo. E lançava-lhe a mão da barba, e a feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, o urso, e assim será esse circunciso, filisteu, como um deles, porquanto afrontou-se o exército de Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Davi, ele se posicionou a fazer aquilo que o Senhor queria. Mesmo Saul temendo por Davi, mas diz aqui disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Irmãos, vai-te embora, que o Senhor seja contigo. E coloque sempre o Senhor à frente da guerra que você tiver que viver, que você tiver que passar, seja uma luta espiritual, seja uma luta física, financeira, seja uma afronta de humilhação, seja ela de onde vier. Se levante, se posicione, escolhido do Senhor, a pelejar contra esse filisteu que muitas das vezes tem tentado paralisar e minar o meu e o seu ministério. Mas nós fomos chamados para uma tão grande obra, e que esse filisteu não venha se levantar e minar a tua fé. Irmãos, pode ser o leão, pode ser o urso,